Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor na aula de hoje. E por falar nessa aula, vamos lá dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento? Olha só nosso objeto de conhecimento aí na sua telinha. As origens da humanidade, seus desdobramentos e os processos de sedentarização. E no detalhamento, África, o berço da humanidade. Isso mesmo, então a gente vai conhecer um pouquinho aí da história deste continente tão encantador que é o continente africano. Vamos lá então para a nossa aula? É isso aí, turminha. Então hoje a gente vai falar sobre o continente africano. Vamos entender ali o que é o continente africano, qual a contribuição do continente africano para o mundo, para a história, porque eles contribuíram muito, eles são muito importantes para o mundo, tem um legado aí histórico que vale a pena a gente conhecer, e é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, é isso que a gente vai aprender juntos na nossa aula de hoje. E para começar a falar aí sobre o continente africano e as suas particularidades, as suas características, a gente traz uma primeira cartela para trazer uma discussão muito importante. Olha só, a história ela é caracterizada pela evolução, movimento e transformação dos grupos humanos ao longo do tempo e no espaço. No entanto, em épocas passadas, e especialmente durante o século XIX, alguns acadêmicos interpretaram que nem todos os grupos humanos possuíam uma história. Olha só, então a história era caracterizada pela evolução, pelo movimento, pela transformação dos grupos humanos ao longo do tempo e no espaço. Lembram que o objeto de estudo da história é o homem? Então, a gente vai avaliando, a gente vai estudando, vai conhecendo, vai descobrindo, aí, entendendo essa evolução, esse movimento e essa transformação dos grupos humanos ao longo do tempo. Só que, no entanto, em épocas passadas, e especialmente durante o século XIX, alguns acadêmicos interpretaram que nem todos os grupos humanos possuíam uma história. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a frase de um estudioso deste período, Friedrich Engels. A África não é um continente histórico. Ela não demonstra nem mudanças e nem desenvolvimento. Por que ele pensava dessa forma? Olha só, no passado, algumas pessoas achavam que algumas comunidades, como as da África, não tinham histórias legais e não mudavam muito. Mas hoje nós sabemos que todo mundo tem uma história incrível e passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Cada pessoa e lugar tem a sua própria história interessante. Então, a gente vai ver que cada povo tem ali a sua contribuição, tem a sua história. Olha só. Assim como este estudioso, outras pessoas da sua época pensavam que a história era feita por aqueles que viviam no mundo ocidental, principalmente na Europa. Essas pessoas achavam que só a civilização ocidental era realmente importante na história, que era eurocêntrica. Vamos lá, olha só, se liga nessa história. O que é, professor, eurocêntrico? Eurocêntrico é quando as pessoas pensam que as coisas da Europa são mais importantes. E é como achar que só a Europa tem coisas legais e esquecer que outras partes do mundo também são super legais e tem muitas coisas legais para contar. Isso não é muito justo, porque todo lugar no mundo tem a sua magia. Então, o eurocêntrico, galerinha, é justamente isso, olha só. São as pessoas que pensam que as coisas da Europa são mais importantes, que olham a Europa ali como centro do mundo. Por isso que a gente fala euro de Europa, cêntrico seria ali o centro. Então, tudo gira em torno da Europa, tá? Então, é importante que a gente identifique e reconheça essa palavrinha, porque a gente vai ouvir falar bastante dela, tá? Então, continuando, olha só.
Lá pelos anos de 1800, países europeus ricos, como a Inglaterra, a França e outros, acabaram partindo rumo à África e à Ásia. Eles estavam ali buscando riquezas, buscando o que esses países, o que essas regiões, o que esses continentes tinham a oferecer, o que os países, o que as regiões desses continentes, tanto da Ásia quanto da África, tinham a oferecer para a Europa. Então, eles vão começar a ocupar essas regiões, vão começar a invadir mesmo essas regiões, e eles vão alegar o quê? Que estavam levando civilização e história para esses lugares. Porque, segundo o pensamento da época, eles não tinham história e nem eram povos civilizados. E aí os europeus, com aquele pensamento eurocêntrico, acreditando que o centro do mundo era a Europa, que tudo girava em torno da Europa, eles vão defender essa ideia e vão levar esse discurso dizendo que vamos ocupar a África, vamos ocupar a Ásia, porque nós vamos levar história e civilidade para aquela região. Então, isso vai dar um monte de problema, turminha. A gente vai ver isso mais lá na frente. Mas vocês vão ver que isso vai dar uma confusão daquelas, olha. Mas aí nós vamos ver que com o passar do tempo, essa forma de pensar, ela vai mudar. Porque a partir ali de 1960, as ideias de que a África não tinha história vão ser deixadas de lado. As pessoas vão começar a perceber que essa ideia era uma ideia racista e o que significa que não era justa e estavam relacionadas com o tempo em que as pessoas pensavam assim. Então, a gente vai ver que essa forma de pensar vai mudar, vão surgir novos estudos, vão surgir novas pesquisas e vão começar a mostrar que a África era e é algo muito maior do que se pensava e que tem uma importância e uma contribuição gigantesca para o mundo inteiro. E a gente vai ver isso durante a nossa aula de hoje. Mas antes, olha só, o professor vai deixar um outro recadinho para vocês na próxima cartela que diz o seguinte, ó, é preciso desconstruir preconceitos, tá bom? Olha, a evidência científica reforça que todos, independente do seu gênero, seja homem, seja mulher, gênero aqui, galerinha, é isso, tá? Se você é homem, se você é mulher, se você é menino, se você é menina, independente do seu gênero, da onde você veio, compartilham a mesma raiz. Originamos do mesmo ponto, mesmo que nós tenhamos características tão distintas, características tão diferentes, como o formato dos olhos, traços faciais, tonalidades de pele. Essas diferenças perdem sua relevância quando refletimos sobre a nossa origem comum. Então, a ciência hoje, através de evidências científicas, reforça que todos nós, independente do nosso gênero, viemos de um mesmo ponto de partida. Nós temos uma origem comum. Não é porque você é indígena, ou porque a sua coleguinha é indígena, ou porque você é venezuelano, ou porque você é branco, ou porque você é preto. Não tem diferença. Todos viemos de um mesmo ponto de origem. Todos nós temos uma origem comum, tá? As civilizações antigas africanas contam narrativas fascinantes abordando tanto momentos positivos quanto desafios enfrentados por mulheres e homens no seu cotidiano, repleto de sonhos, memórias e tradições, como em todas as sociedades. Então, só para a gente entender que as civilizações antigas africanas, elas também têm, assim como os europeus têm as suas histórias, dos seus castelos, dos seus grandes reinos, dos seus domínios, das suas guerras, aquelas coisas que a gente vê nos filmes, dos palácios, das princesas, no continente africano também existia. Existiram grandes reinos, grandes imperadores ali dentro do continente africano, existem histórias de princesas africanas, de rainhas africanas, de guerreiros africanos. Então,
Assim como em todas as sociedades existem essas histórias, no continente africano também sempre existiu essas histórias. E olha só, diferente das histórias, continuando, diferente das histórias que algumas pessoas contam sobre a África, muita gente lá está começando a estudar esse lugar que é extremamente legal. Ainda temos muitas coisas legais para descobrir na região, mas já aprendemos bastante. Queremos que todos saibam que as coisas que as pessoas falam sobre a África nem sempre estão certas. E é importante conhecer e gostar da diferença entre as pessoas de todos os lugares. Por isso que é importante a gente deixar de lado aquele preconceito, aquela certa ignorância de falta de conhecimento e buscar conhecer e explorar cada vez mais o continente africano e entender ali as suas particularidades, porque ali é um mundo fantástico, riquíssimo em culturas, costumes, tradições, línguas, valores. É uma coisa mágica, como o professor tem falado na aula, tá? Continuando então, olha só, continente africano, regiões e povos. Explorar a história dos diferentes povos que viveram na África e descobrir quando eles aprenderam a controlar o fogo e a cuidar de animais e plantas é um desafio, dizem os especialistas. Porque, como a gente vai vendo na história, foi lá que surgiram ali os primeiros povos, os primeiros homens que tiveram ali a habilidade de controlar o fogo, que acabaram desenvolvendo a habilidade de cuidar de animais, do cultivo da planta, mas estudar sobre esses povos que ocuparam aquela região da África e que acabaram desenvolvendo essas habilidades de controlar o fogo, criar animais, cultivar planta, é um desafio, porque foram coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, né? Olha só, acredita-se que grupos de Homo sapiens, isso quer dizer homens que sabem, começaram na África cerca de 70 mil anos atrás e depois se espalharam pelo mundo. Eles podiam andar em pé, conversar usando uma linguagem e até dominar o fogo. Então, vejam só que é lá na África que nós vamos ter aí hoje, na ciência, a ciência nos mostra que lá no continente africano é onde surgiu ali, é onde o Homo sapiens começa a dar os seus primeiros passos, a se organizar, a começar a andar em pé, a conversar usando uma linguagem e até dominar o fogo. Olha só, pode parecer incrível, mas de 5 a 10 mil anos atrás, o deserto do Saara não era um lugar árido. Pelo contrário, ele era cheio de animais e plantas. Você deve ter ouvido falar alguma vez do Saara, né? Você, seu coleguinha, aí já deve ter ouvido falar deste deserto. Vocês sabem o que é o deserto, né? É uma área que dificilmente vai ter água, é uma área seca, é um deserto. E o deserto do Saara, que hoje nós conhecemos, há muito tempo atrás, por incrível que pareça, era um lugar cheio de animais e plantas, e este período era chamado de Saara Verde, ou Saara Úmido, tá? E durante essa época, olha só, as pessoas começaram a praticar a agricultura e a domesticar animais. Então, a prática da agricultura, a sedentarização, a domesticação dos animais, a criar ali seu animal para poder se alimentar, começou justamente nessa região. E aí, por volta de 2000 anos antes de Cristo, agricultores começaram a plantar arroz e alguns tipos de inhame, de raízes, né? Como macaxeira, que a gente come aqui no Brasil, que a gente come aqui no Amazonas. Lá eles começaram a plantar alguns tipos de inhame. E a domesticação de animais e plantas foi outro passo importante para esses povos que ocupavam ali a região do continente africano, tá? Na Idade do Bronze, por volta ali de 1300 a 700 anos antes de Cristo, uai, professor, aqui está diminuindo. Lembra, galerinha, lá das aulas de história, quando a gente fala de calendário, que o ponto inicial do nosso calendário é o nascimento de Jesus.
daqui para cá é antes de Cristo, daqui para cá é depois de Cristo. Por isso que a gente sempre vai ter aqui, quando a gente fala antes de Cristo, do número maior para o menor, tá? Mas olha só, na Idade do Bronze, que vai desse período de 1.300 a 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, e na Idade do Ferro, de 1.200 anos antes de Cristo, cidades começaram a se desenvolver e o comércio marítimo também se tornou importante no norte da África. Invenções como o bronze e a escrita acabaram sendo introduzidas no norte do continente através do Oriente Médio. E mais a parte sul do Saara não teve essa influência, não teve tanta essa influência. Por quê? Mais ali ao norte da África, a gente vai ver no mapinha, está próximo ali do Oriente, da Europa, a gente vai já verificar isso no mapa que a gente vai trazer. Então, o deserto do Saara acabou ficando ali meio que isolado, não teve tanta influência. Olha só, a África, o continente africano, ele tem 3 grandes zonas climáticas. A gente vai ter o deserto do Saara, a savana e as florestas equatoriais. As diferenças entre as pessoas do norte, do centro e do sul da África têm a ver com cada grupo, como cada grupo lidava com as condições naturais da região em que moravam, tá? E a gente vai ver aqui, olha só, o mapa do continente africano. Só para a gente entender, vocês vão ver isso lá nas aulas de geografia, mas só para a gente entender um ponto importante. O continente africano é como o continente americano. A gente tem no continente americano o Brasil, Peru, Chile, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, México. Então, todos esses países estão dentro do continente americano. No continente africano, também é desse jeito, viu, turma? A gente fala da África como um continente, mas aqui nesse continente tem vários países, Angola, Sudão, Egito, África do Sul, enfim, são muitos países que existem aqui nesse continente, tá? Então, a gente vai falar agora do Saara, o deserto mais quente do mundo. Olha só, o Saara é um deserto enorme que fica ao norte da África. Ele é tão grande que, vocês terem uma ideia, cabe mais de 100 países dentro dele. O Saara é tão grande que, se você fosse andando, demoraria aí, olha, mais de um mês para atravessar ele todo, viu? O Saara, ele é um lugar muito quente de dia e pode fazer mais de 50 graus Celsius. Olha aí o que diz a nossa cartela. Ele pode fazer mais de 50 graus Celsius. À noite, pode fazer tanto frio que até a água pode congelar. O Saara é um lugar muito seco, não chove muito por lá, por isso a água é muito rara. No deserto do Saara, a gente tem essa questão dessa diferença de clima, viu, galera? Durante o dia, é aquele calor que só a gente imagina, que a gente vivencia isso aqui na Amazônia. Lá é muito maior, lá chega até 50 graus. Mas à noite, a temperatura despenca, que vai abaixo de 0, e a água pode até congelar. Isso faz com que a água seja escassa dentro da região. E olha só, apesar de ser um lugar tão quente e seco, o Saara é um lugar muito bonito. Lá você pode ver dunas de areias enormes, montanhas, vales e até mesmo oásis, sabe? Aquele oásis assim, onde tem umas plantas, onde tem umas coqueiros, que tem uma água bonita para você tomar um banho e tal. Lá você tem esses oásis, que são lugares muito bons para um deserto, para um lugar onde não existe tanta água disponível, né? O Saara também é um lugar muito importante para a história humana. Há milhares de anos, o Saara era uma floresta, como o professor já disse, né? Mas por causa do clima, a floresta foi se transformando em deserto, tá? Então, o Saara, que tinha ali sua floresta, que tinha sua característica de vegetação, e com vários animais, espécies que ocupavam a região do Saara, ele acabou se transformando num grande deserto
E isso aconteceu por causa das mudanças climáticas que foram acontecendo. Por isso que é importante a gente se ligar aí nessas questões climáticas também. Já pensou se a Amazônia vira um deserto como o Saara virou lá no passado? A gente tem esse risco, ele está aí presente. Então é bom a gente sempre ficar aí atento, se ligar nessas questões. Quando a gente ouve falar de clima, de preservação do meio ambiente, isso afeta a gente. Isso pode nos prejudicar, como o Saara acabou sendo prejudicado um dia e se tornou num grande deserto, né? Mas olha, além do Saara, a gente tem outras regiões no continente africano. A gente tem as savanas, ó. As savanas são um tipo de bioma que fica entre a floresta e o deserto. E elas são caracterizadas por uma vegetação rala, composta principalmente de gramíneas, árvores e arbustos. As savanas, elas são encontradas em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo, incluindo África, Ásia, América do Sul e Austrália. E a Austrália também é um dos continentes que a gente acaba encontrando aí a savana. No Brasil, por exemplo, a gente tem a savana que no Brasil, turminha, é conhecido como cerrado. Cerrado é a savana, é a mesma vegetação que existe lá no continente africano, tá? Savana que tem mais ali pro lado do Mato Grosso, na região central do Brasil, tá? Mas é uma vegetação... O cerrado é uma vegetação muito parecida com a savana, tá? As savanas, olha só, elas são muito importantes porque elas têm uma grande variedade de animais, incluindo aí grandes mamíferos, tá? É na savana onde ocupam os leões, onde a gente tem os elefantes, girafas e as zebras. Esses animais, essas espécies de animais, elas ocupam ali a região da savana, tá? Esses animais são adaptados às condições climáticas das savanas, que são caracterizadas por uma estação seca, longa e uma estação curta e chuvosa, tá? Os povos das savanas, olha só, foram os primeiros grupos africanos a desenvolver a agricultura e a se sedentarizar. Isso provavelmente aconteceu porque a caça e a coleta eram difíceis naquela região, então eles acabaram tendo que se sedentarizar. Professor, o que é sedentarizar? É se estabelecer numa região. A gente tem aqui grupos de humanos que são nômades, que viajam de um lugar para o outro, ficam ali, se estabelecem numa região, comem, caçam e pescam, vão embora para outro lugar, caçam, pescam, vão embora. Esses daqui são os nômades, que não param. Uma comunidade, um povo sedentarizado, é aquele povo que chega aqui numa região e aqui vai plantar, vai criar seus animais para não precisar sair dali. Sempre vai ter seu alimento, sempre vai ter o seu trigo, sempre vai ter o seu animal para abate, para poder comer, sempre vai ter ali seu porquinho, suas galinhas, seu boizinho, para poder ter sempre a sua comida. Então, eles não precisam estar migrando de uma região para outra. Esses são os povos que se sedentarizaram, tá? Nômades são aqueles que migram de uma região para outra o tempo todo. Sedentários são aqueles que se estabelecem e ficam numa região. E isso aconteceu lá porque a caça e a coleta eram difíceis naquela região. Era importante ter ali seu próprio alimento, ter seu animal para se alimentar, tá? As savanas são um lugar desafiador para viver, mas também um lugar de beleza e diversidade. Já pensou? Você morar num lugar onde você abre sua janela de casa e dá de cara com uma girafa? Dá de cara com um elefante na tua porta? É mais ou menos assim a região da savana, porque são lá que ocupam esses animais. Mas também é meio assustador, né? Já pensou? Você abre a porta de Mercedes e dá de cara com um leão? Dá medo. Continuando, olha só, a gente vai falar agora das regiões de florestas. Essa região tem clima tropical, com muita chuva, uma enorme quantidade de espécies de plantas, aves, peixes, mamíferos, insetos, enfim. A caça e a coleta de plantas comestíveis facilitam também a alimentação dos habitantes nessa região. A organização social dos povos da floresta, como a dos pigmeus, é pouco conhecida pelos estudiosos,
Sabe-se, porém, que eles desenvolveram técnicas apuradas de caça aos grandes e pequenos animais daquela região, certo? Além da região de floresta, a gente tem a região do Sudão, olha só. O território do sul do deserto do Saara é conhecido como Sudão, que significa Terra dos Negros. É uma região enorme que abriga uma grande diversidade de povos e culturas na região, certo? Continuando, olha só, por milhões essa região foi habitada por povos com diferentes formas de organização social. Haviam povos nômades, pastores, agricultores e até mesmo reinos poderosos que ocuparam essa região. Os povos do Sudão praticavam comércio, tinham contato com outros povos da África, mas o isolamento geográfico dificultava o contato com o resto do mundo. A costa do continente africano é pouco recortada, dificultando aí a construção de portos. Além disso, os rios da África, em geral, não são navegáveis como os nossos aqui da Amazônia. Lá é mais difícil navegar pelos rios. E aí isso acabou provocando um isolamento, contribuindo para o desenvolvimento de culturas únicas e distintas no Sudão, nessa região do continente africano, tá? Aí a gente tem também a diversidade humana da região. Olha só, os fósseis de pé pequeno, Lucy e do Australopithecus africanos mostram que os primeiros humanos viveram lá há milhões de anos. Então isso mostra que lá teve os primeiros agrupamentos, os primeiros humanos viveram naquela região. A partir da África, alguns grupos humanos começaram então a migrar para outros lugares do mundo. Foram para a Europa, foram para a Ásia, foram se espalhando pelo mundo, entendeu? Mas ao chegarem em novos lugares, eles foram se adaptando de maneiras diferentes. Alguns grupos se tornaram agricultores, enquanto outros acabaram continuando com a caça e a coleta de alimentos. Alguns grupos se estabeleceram em cidades, enquanto outros continuaram a viver como nômades, esses que ficam migrando de uma região para outra. E essas diferenças mostram que o desenvolvimento dos humanos não aconteceu da mesma forma ou na mesma direção, certo? Olha só, por isso a gente vai ter uma diversidade humana incrível, olha só. E exemplos de diversidade humana, professor, o que é essa diversidade humana? São as pessoas que têm diferentes cores de pele, cabelo e olhos. Apesar de termos saído todos do continente africano há milhares de anos atrás, existem pessoas com diferentes cores de pele, cabelo e olhos, porque foram se adaptando a cada região que se estabelecia. Quem chegava na Europa acabava desenvolvendo certas características, quem chegava na Ásia outras, e isso acabou provocando essa diversidade humana, essa habilidade que nós temos de se adaptar aonde nós estamos. As pessoas começaram também a falar diferentes línguas, isso mostra a diversidade humana, bem claro nessa diferença de línguas, pessoas que falam seus idiomas dos seus países, das suas línguas tradicionais. As pessoas também têm diferentes religiões e crenças, e isso é algo que a gente tem que aprender a respeitar e entender que cada um tem a sua crença e acredita naquilo que quer, da forma que quer, e tá tudo bem, tá tudo certo. E as pessoas também têm diferentes culturas e costumes. Essa diversidade humana é quem encanta, é o que encanta a gente, é o que encanta o mundo. Olha só, porque a diversidade humana é um presente. A diversidade humana nos torna mais ricos e interessantes. Nos ajuda a aprender diferentes culturas e a entender o mundo de uma forma mais completa. Porque olha só, você imagina se todo mundo fosse igual a você, se todo mundo na sua sala se vestisse como você, andasse como você e falasse como você. O mundo seria chato. O legal é ter toda essa diversidade que a gente tem no mundo e a gente tem que aprender, desde pequeno, a explorar toda essa diversidade que a gente tem presente. Certo, galerinha? O professor Eberson vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido essa viagem no continente africano e a gente se encontra aí numa outra aula para continuar falando sobre a África, certo? Então, até a próxima!